Olá, tudo bem? Eu me chamo Carlos e eu sou aluno da Universidade da região de Joinville no curso de Direito no primeiro semestre. E neste vídeo vim trazer para vocês uma entrevista com um indígena, não somente indígena, um professor, não somente professor, um residente de uma aldeia indígena que está localizada em Santa Catarina, nas proximidades de Joinville, na cidade de Araquari. É, isso mesmo. Talvez muitos de vocês não tenham conhecimento de que essas aldeias existam, mas elas existem, estão aqui. E a gente vai trazer um pouquinho nessa entrevista com ele sobre curiosidades, como eles vivem, o que eles passam no seu dia a dia, algumas passagens de conhecimento deles para nós e possivelmente de nós para eles. Eu vou dar a palavra ao Sérgio e ele vai se apresentar. Em seguida, daremos continuidade com o vídeo, trazendo um pouquinho desse conhecimento e esperamos que você se agrade com esse conhecimento e que esse conhecimento possa enriquecer a sua cultura e o seu intelecto. Desde já agradecemos a você por estar assistindo esse vídeo. Esperamos que fique até o final. Até logo. Bom, boa noite. Mais uma vez agradecer por essa oportunidade de a gente estar compartilhando esse diálogo, né, trazer um pouco da cultura, né, através da oralidade, né. Acho que é super importante a gente fazer essa troca, né, de conhecimento também, Sérgio, em Guarani e Coraí. Minha formação é pedagogia também, em Telone Vale, de Campos de Biguaçu. Atualmente moro na aldeia Tarumã e também sou orientador de cultura da nossa escola do Panhé. Lideranças, né? Estou participando até agora também de uma reunião coletiva, mas estou ali. Opa, Sérgio, muito obrigado por se apresentar para a gente e por poder comparecer aqui conosco nesta entrevista. Sérgio, a primeira pergunta é uma curiosidade. A gente gostaria de saber com você o que se faz na aldeia quando um indígena se apaixona por um não indígena. Esse amor é proibido, não é? Existe um ritual entre vocês, uma cerimônia que vocês fazem quando isto acontece? Conta um pouquinho pra gente sobre isso, por favor. Bom, essa é uma pergunta que sempre a maioria faz, né? É uma curiosidade que acho que todo mundo tem que saber. Primeiro, existe um artigo na própria Constituição da FUNAI, ela proíbe, né, casal, né, tanto indígena com não indígena e não indígena com indígena, né, vice-versa, tanto masculino quanto feminino. É por questão mais cultural mesmo, né? Então, acho que se não tivesse essa pequena lei, né, internamente pela FUNAI, hoje não seria uma aldeia como a gente vê hoje, né? Mas tem aldeias que já tem esse tipo de, né, que acontece, né, de uma pessoa da aldeia, né, casar com uma pessoa de fora ou de fora, vir morar, não quer dizer que vem morar mais, é casado com uma indígena aqui. Mas ambas das partes, ela é proibida, na verdade, ela morar na aldeia. Então, ela automaticamente seria retirada para morar fora, que é considerado como uma pessoa que já é de fora. Né? Então, por várias questões, né? Uma delas, né, que dentro da própria comunidade, né, que a pessoa, né, um homem ou a mulher, por mais que ela convive, por mais que ela entenda ou fala em Guarani, talvez em outros povos, ela nunca vai deixar daquilo que é da essência, né? Que é da própria cultura assim mesmo. Da mesma forma, nós, de namorar fora. Entendi, Sérgio. Então seria praticamente como deixar de ser indígena, né? Justamente por conta da miscigenação entre esses povos. Exatamente. Existe essa possibilidade, né, de ter essa, entre aspas, né, um casal morar se juntar, né, praticamente, mas ela é totalmente
proibida, mas pelo órgão que é a FUNAI, ela não deve morar dentro da aldeia. Perfeito, Sérgio. Então a aldeia Tarumã aqui de Santa Catarina tem algumas peculiaridades, né? Você sabe me dizer o que diferencia a aldeia Tarumã das demais aldeias do Brasil? Por favor, pontue pra gente. Olha, diferente não tem. O que vai diferenciar mesmo é de cada povo ou etnia. Vai ser totalmente diferente, mas o costume, a tradição, o modo de viver indígena são mesmo. O que vai diferenciar mesmo é a etnia e a linguagem, né, na qual a gente se comunica. Né? Então tem várias línguas, né? Aqui na região de Santa Catarina, aqui no estado de Santa Catarina, principalmente, tem 3 etnias. Né? É o Guarani, Choclen e o Caigan. Perfeito, Sérgio. Então são 3 etnias, né? Guarani, Chopin e Caiocã. Eu não sabia dessa informação. Muito obrigado. Sérgio, eu queria fazer uma outra pergunta para você. Na sua aldeia, vocês utilizam algum remédio de fonte natural? Você pode falar um pouquinho sobre isso pra gente? Aqueles remédios que você não precisa ir até a farmácia? Ou vocês vão até a farmácia como todos nós? Me diz um pouquinho sobre isso, por favor. Bom, a gente fala aqui, né, que existe uma farmácia ao ar livre, né, que é a floresta, onde ela tem de tudo também. Né? Então, quando a gente faz precisa de um determinado remédio, seja lá para dor de cabeça, ou, né, que é mais frequente aqui, que é a dor de barriga, enfim, a gente coleta uma erva mais específica, né? E a gente também não costuma tirar, né, daquele local, né? A gente só vai lá quando é necessário. Mas tudo, né, é o procedimento, né, que é o básico, né? A gente utiliza as ervas medicinais. Mas há, sim, essa possibilidade de a gente procurar também, né, de fora, né? Tem doenças aí que, né, requerem de atenção maior. Então, a gente nunca deixa de lado também. Mas 100% a gente usaria da própria cultura aqui, que é as ervas medicinais. Muito interessante, Sérgio. Obrigado por ter respondido essa pergunta. Sérgio, uma outra pergunta seria sobre a fé de vocês. O que vocês acreditam? Sérgio, tu pode falar um pouquinho pra gente sobre a casa de reza? A casa de reza eu sei que é um local sagrado para vocês, que fica localizada dentro da sua aldeia. Você pode explicar pra gente como funciona? Um pouquinho sobre, pra gente ter uma noção e ter uma saciedade da nossa curiosidade? Existem várias formas de a gente estar rezando, né? Existe um canto que é mais específico, que é o coral, né? Que a gente canta através, mais a gente canta assim, né? Um canto de repúdio, né? Que a gente fala, que é o que a gente vê nos movimentos, esses cantos aí, é mais específico, né? Para a sociedade entender também. Mas existe outros cantos, outros rezos, que é mais espiritual, né? Aí é mais voltado à casa de reza. Então, aí seria mais um lugar mais específico, né? Um tempo mais apropriado, né, para isso. Então, tem vários tipos de cantos também. Aí vai depender de cada momento, né? Esse rezo, esse canto também. Então, do dia a dia, a gente se refere mais ao cotidiano da própria comunidade, da natureza, né? Enfim, mais nesse sentido aí, né? Que a gente faz os cantos, né? Para cantar realmente para a sociedade não indígena, né? Mas se for na cerimônia, daí é outro tipo de canto, né? Daí é mais espiritual. Aí é bem difícil explicar aqui também, né? Porque é uma coisa bem mais ampla, né? Nesse sentido aí. Maravilha, a casa de reza realmente é um lugar muito interessante, né? Sérgio, eu gostaria de fazer uma outra pergunta para você a respeito de comida, Sérgio. O que vocês gostam de comer?
O que está enraizado na cultura de vocês a respeito de pratos típicos, a respeito de comidas que vocês comem no seu dia a dia? Como é a alimentação de vocês? Você pode dizer um pouquinho pra gente o que vocês comem no seu dia a dia? Matar essa curiosidade nossa? Olha, tem, na verdade, vários, né? Na cultura indígena, né, a gente faz a cada ano tem uma cerimônia de batismo, da Mongaraí, que é uma cerimônia de consagração dos alimentos, né, tradicionais da cultura guarani. Dia a dia, na verdade, né, seria o milho, a batata doce, a mandioca. Né? Mas, como hoje a gente também está numa sociedade, né, próxima da própria comunidade, aí tem também as escolas, né, nas comunidades, que vem as merendas de fora e tudo mais, e a gente também acaba adotando isso. Né? Mas a gente também evita um pouco isso, né, a comida industrializada. E tem vários, né, fatores aí que podem, né, influenciar na cultura e também no desenvolvimento da própria criança em si. Mas diariamente seria mais a comida tradicional, que é hoje a gente tem o tipá, né, que é um bolinho frito no óleo, daí tem o bolo que é assado na cinza, que é mais, né, outras coisas aí que a gente faz dia a dia. Né? Isso seria um básico, né, da comida típica. Né? A gente não come peixe porque aqui não tem rio. É verdade, né, Sérgio? Não tem como comer peixe se não tem rio por perto. Sérgio, outra coisa que eu queria perguntar para você seria o seguinte: Sérgio, como se originou o nome Tarumã, o nome da sua aldeia? Você pode dizer pra gente como que se originou, qual é essa fundação, da onde que surgiu esse nome? Por favor, Sérgio, eu agradeço pela resposta. Foi colocado. Na verdade, eu acho que a única pessoa que pergunta isso, né? Eu sempre espero também, né? Esse tipo de pergunta aí, né? A referência disso tudo. Bom, aqui na região, na própria comunidade, né, existe uma planta não, uma árvore típica aqui da região. Claro que existem outros, né, mas só nessa comunidade tem bastante essa árvore chamada, né, de tarumã, que é uma fruta comestível. Ela também é uma árvore medicinal, também é usada para também fazer ferramentas. É uma árvore resistente, uma árvore dura, para fazer cabo de enxada, machado, né? Os antigos usavam para fazer a foice, mas que é como é chamado de facão, né, tradicional. Aí essa árvore era mais específica. Aí, por incrível, aqui na região, aqui no caso na Tarumã, ela só era vista só aqui, por isso que se deu o nome de Tarumã. E a criança adora essas frutas aí. E tem um pé aqui logo na frente, aqui, na hora que dá essa fruta, em vez de ter mais passarinhos, são mais crianças que consomem. Mas é bom também, né, como é uma fruta medicinal, ela ajuda também na digestão, faz bem para a digestão, para a criança, para dor de garganta e tudo mais. Para quem não sabe, fizemos uma excursão até a aldeia do Sérgio e algumas fotos poderão aparecer ao longo do vídeo. Outra pergunta que temos para fazer a você, Sérgio, é o seguinte. Sérgio, nessa excursão que fizemos até a sua aldeia, descobrimos que os seus povos originalmente eram nômades e eles faziam um movimento migratório de um ponto a outro ponto. Você pode dizer para a gente como funcionava esse movimento migratório dos seus povos e por que ele parou? Por que ele está travado e agora atualmente ele está restringido a uma área muito menor do que era originalmente?
Conte pra gente um pouquinho sobre isso, por favor, Sérgio, se não for de muito incômodo. Bom, desde o Rio Grande do Sul até o Espírito Santo, o litoral é habitado pelos povos guarani. Eles tinham esse corredor, na verdade, de fazer essa caminhada. Tem uma caminhada que tem uma trilha que é chamada hoje de Peabiru, que liga daqui de Santa Catarina, São Paulo, até nos Andes, né, no Peru. Essa é a caminhada, né? Aí só que como de um tempo chegou a população não indígena, fez com que fizesse essas fronteiras, né? Aí fez com que esses povos ficassem num determinado espaço, né? Um tempo ali, aí onde é que se considerou as aldeias, né? Na época, né, há muito tempo, né? Na verdade, até agora tem algumas tiramoias que uma cidade fala, e ainda faz essa caminhada de uma aldeia para outra. Mas o porquê, né? Porque quando tem uma aldeia, né, que está em processo, né, por exemplo, né, de plantação, que já fez a colheita, eles entendem que é preciso descansar esse espaço, aí fazer essa mudança para outro. Mas fazendo essa caminhada, né, desde o sul até o Espírito Santo, né, depois voltavam, aí fazia essa volta aí no mesmo lugar, quando chegava naquele lugar, a terra já era recuperada. Então eles faziam esse tipo de caminhada aí há muito tempo, o descobrimento que fez com que colocasse essas fronteiras. Então hoje a maioria dos mais velhos ainda entende que não existe fronteiras, que até é uma só. Então, deve entender, leva tempo. Na concepção guarani, ainda a terra é de todos, não é uma fronteira, mas, entre aspas, né, a gente já disse que tem fronteira. Então, infelizmente, porque também muita coisa se perdesse, muita coisa também deixou de ser valorizada. Uma coisa que muita gente hoje vê no Rio Grande do Sul até o Espírito Santo, ali, vê um monte de sítio arqueológico, por esse sentido ali, que é um corredor. Então, não existia fronteira, não existia, né, limite para a comunidade indígena, tanto não só como o Guarani, mas para todos os povos. Conforme o que foi dito pelo Sérgio, os indígenas sofreram e ainda sofrem desde o descobrimento do Brasil até atualmente com a globalização e com as fronteiras. Eles são impedidos de usufruir de suas terras. Terras essas que são suas por direito desde muito antes do europeu vir para o solo brasileiro. É triste porque esses povos têm o seu poder limitado. O seu povo não consegue mais fazer o que os seus antepassados faziam há muitos anos atrás. Porque alguém veio aqui e disse: essa terra não tem dono, mas tinha. E o fato de ter faz com que eles, até hoje, tenham muito, muito, muito peso em suas costas, devido aos seus direitos, aos seus costumes, aos seus conhecimentos serem atropelados por um outro povo. Sérgio, muito obrigado pelos esclarecimentos. Sérgio, vou passar a palavra para o Otávio. E o Otávio continuará com a entrevista com você para que você possa falar a ele um pouquinho sobre as dificuldades que vocês têm vivido aí. Não só dificuldades, mas algumas informações peculiares que podem auxiliar a nós a trazer o conhecimento e essa informação para disseminá-la,
para que outras pessoas possam conhecer sobre a sua aldeia e possam, quem sabe, ajudar também. Prazer, eu me chamo Otávio, eu sou aluno da Universidade Univille, a universidade situada em Joinville. Muito obrigado, Carlos, por me passar a palavra. Então, Sérgio, se não for muito incômodo, eu gostaria muito que você pudesse responder essas perguntas para a gente. Como primeira questão, eu gostaria muito que você respondesse, por favor, quais são a rotina, o dia a dia da comunidade indígena e quais são as atividades mais feitas pela comunidade? Bom, existe aqui na aldeia, existe um trabalho coletivo, onde toda a comunidade faz um trabalho. Tem atividade de limpeza, no plantio, né, enfim, em outros momentos, né, a gente faz todo coletivo. Mas quem faz, quem dá, digamos, essa pontapé inicial seria uma liderança aqui, né? Que no caso hoje uma cacique, né? Que é a Andréia, faz esse movimento todo. Né? A gente faz todo coletivamente, né? Não tem uma coisa que a gente faz individual. Né? Tem as crianças, a gente trabalha também em escola, com comunidade também, a gente faz todo coletivo. Olá, queridos telespectadores. Olá, Sérgio. Eu estou retornando aqui porque o Otávio teve alguns problemas técnicos, mas já está voltando. Eu vim trazer para vocês a próxima pergunta. A próxima pergunta é a seguinte, Sérgio. Quais são as maiores dificuldades enfrentadas no dia a dia na aldeia? O que a aldeia Tarumã passa e sofre no seu dia a dia? O que mais afeta? O que vocês mais sentem? Eu fiquei sabendo, através da nossa colega de turma, que é indígena da aldeia Tarumã, colega Mari, que uma empresa estava despejando lixo no território da aldeia indígena, o que é uma lástima. Você pode falar um pouquinho sobre isso pra gente? É uma coisa que vem sempre, né, a gente coloca, que é a questão do território em si. Sempre que bate nisso aí, a primeira coisa que vem é a questão do território. Né? Sem o território a gente não tem nada por fazer, porque não se sente limitado, né, em um determinado espaço. Né? Essa é a maior dificuldade que a gente tem. Né? E agora, com relação à PL, né, que está tendo, né, isso faz com que preocupa mais ainda a nossa vivência como indígena. Né? Então, ao mesmo tempo, ela vai diminuir, né, os costumes, enfim, vai ter esse limite para a gente também, né? Vai ter o limite de a gente estar produzindo de alguma coisa, vivenciando a nossa própria cultura. Então, de alguma forma, ela vai afetar bastante as comunidades indígenas nesse sentido. Então, a preocupação maior é com relação ao território. Se a gente não garantir o nosso território, não vai ter futuramente, né, a sobrevivência, né, da cultura. Mas como pessoa a gente vai poder sobreviver, mas como cultura provavelmente a gente vai ter essa falha, né, que a gente está perdendo o costume de falar, né, que a escola é uma delas, né, que a gente consegue
usar como ferramenta, né, para registrar, enfim, né, mas a gente costuma dizer assim que a cultura guarani é mais na oralidade. Aí por esse sentido aí a gente está ainda, né, lutando para que seja até chegar à terceira confederação, né, uma preocupação bem grande, né, com relação a isso. A gente vê. É uma luta constante, né, que a gente sempre fala, né, que, né, digo aqui especificamente, né, que a região de Araquari é uma dos municípios que é mais preconceituoso com relação à cultura indígena em si. Inclusive, né, até o nosso próprio prefeito, né, já publicou essa semana aí com relação à questão indígena, que não reconhece, que fala que não existe indígena na região. Então é esse tipo, né, de ação, né, que faz com que a gente se preocupa mais, então, para isso, para garantir a nossa existência, seria a garantia do nosso território. Nossa, Sérgio, sentimos muito em saber essa informação. É uma pena que a lei só funcione no papel e que muitas vezes, quando é para se colocar em prática, ela não seja tão eficaz quanto a gente gostaria. E é uma pena que seus povos tenham que passar por tanta humilhação para ganhar um pedacinho de terra que lhes pertencia desde sempre. Exatamente isso, né? A gente luta, né, por uma coisa que já é garantida pela lei, né, pela Constituição Federal, né? A própria Constituição já diz que é dos povos indígenas, mas porém existem pessoas que não entendem isso, deixa de entender, enfim, mas o que realmente acontece é a questão mais, o capitalismo, inclusive, né, hoje a região de Araquari, né, o que a gente vê de verde são onde há uma terra indígena. E fora disso são mais loteamento, né, mais empreendimento que está vindo agora. A gente tem inclusive a gente já teve essa reunião também agora há pouco com relação a isso, né, com gestão e monitoramento das aldeias, e a gente vê a mudança, né, de um tempo para cá, né, muita coisa mudou. Hoje a gente vê Araquari totalmente diferente, não reconhece mais Araquari de antigo, né? Então, se eu conseguir um mapa mais atualizado, eu mostraria para você a diferença disso tudo. Então, dentro disso é só um terço, né, que a gente pede para que seja valorizado, e a própria comunidade, a própria Tecoá, né, o território da Tarumã é o mais que tem, nascente, que a gente está mais preservando. Então, isso, esse quer acabar com isso tudo. Não quer nem saber se tem animais ou não, enfim. Essa é a revolta, né, que a gente tem como indígena, né? A gente luta para a preservação, mas ao mesmo tempo falam o que o indígena quer terra. Isso é realmente um pouco complicado de se lidar, né? Pois então, Sérgio, você poderia me responder, por favor, agora sobre as questões de saúde da aldeia? Como são as questões de saúde dos mais velhos, dos mais novos? E também, se existe um sistema de saúde adequado para tratar as doenças que vocês não podem tratar sozinhos, as questões de saúde que não podem ser tratadas dentro da própria aldeia, necessitam de ajuda de especialistas. Ontem a gente teve uma reunião, na verdade, com a Secretaria Especial da Saúde, né, que é a CESAI, que ela é um órgão específico, um órgão que atende o básico nas comunidades indígenas. Então, ela não é 100% também, né? Ela é um órgão federal, a nível nacional, então ela tem muita coisa, né, para atender não só a comunidade indígena Guarani, mas no território nacional. Então existe uma falha também dentro desse órgão,
aí faz com que não atenda às demandas também. Aí dentro disso também, todo órgão tem político ali dentro, faz com que também trava algumas coisas aí. Até na própria FUNAI, né, que é a Fundação Nacional do Índio, também tem órgãos aí. Isso faz com que também afeta as comunidades indígenas. Então, além de ter esse órgão que diz que vai ser defensor dos indígenas, é o que mais atrapalha. É por isso que hoje a gente tem muito polo, muita DCEI, né, que ela está totalmente sem amparo, sem nada. Né? E é uma má gestão, na verdade. Uhum. Muitas vezes a gente recorre ao município, né, para a gente ser atendido. E o que hoje a gente tem é só básico, né, que é fazer o atendimento mais específico, né? Mas é bem difícil também a questão da saúde, né? Não só aqui, mas em todo o território nacional. Sim, são desafios que serão ter que ser enfrentados quase diariamente pelos indígenas, né? Imagino como deve ser difícil. Então, Sérgio, agora chegamos a uma parte muito curiosa, que acho que é uma parte de que muitas pessoas gostariam de saber, é sobre o meio ambiente. Como vocês tratam o meio ambiente? Ainda por cima, vocês Bom, enfrentam uma algum delas, desafio né, muito isso, grande, né? Quando a além de gente que a fala Mari em falou esses dias sobre o preservar, desafio que ficam jogando lixo nas terras indígenas, até tem agora a outros gente desafios não muito entende, grandes né, para a isso preservação do tudo, meio né, que ambiente existe um que vocês órgão, né, que é o sofrem? IBAMA, né, que é um órgão defensor do meio ambiente, mas ela também, de alguma forma, ela ajuda a desmatar, dando essa licença para fazer um empreendimento, né, onde há uma vegetação permanente, né, que a gente fala que é um espaço de preservação. Ela já diz que é de preservar, mas ao mesmo tempo ela faz com que destrói isso tudo. Então a briga, né, entre aspas, em papel, né, é que hoje a gente tem a comunidade indígena que luta para preservar, mas ao mesmo tempo, né, tem o IBAMA que ela lidera isso tudo para fazer esse tipo né, de empreendimento, de loteamento. Uhum. E hoje a gente vê bastante coisa, né? Na própria Tarumã, um terço do território ela é desmatada para fazer agropecuária, tem gado, enfim, tem plantação de pinos, eucalipto, né, que ajuda a matar as próprias árvores nativas. Aí dentro disso não replantam. Não só, aí tem os clandestinos aí, né? Derrubada de árvores, madeiras aqui na região. Então a gente está fazendo o possível, né? Por isso que existe esse PBA, né? Do próprio DENIT, né? Que dá 280, agora tem a da BMW que a gente conseguiu também um estudo, né? Para o que ela está impactando com relação a tudo isso, né? A gente tem, né, agente de monitoramento, né, que faz esse movimento, né, de estar vendo a comunidade, estar vendo o território onde é que está sendo preservado, qual espaço está sendo destruído, né? A gente está fazendo esse papel, pois que deveria ser feito pelo órgão responsável. Então a gente está fazendo o verso, mas mesmo assim a gente é atacado. Então é bem diferente, né, a relação com preservar. Então a comunidade indígena desde muito tempo ela já vem preservando. Então tanto é que hoje se a gente vê historicamente, né, onde há passagem de indígena, nunca se quer ver uma árvore cortada ou destruída, ou enfim, apenas ela é recuperada. Por isso que existe essa mudança, né, de tempo em tempo. A gente sempre respeitando o ciclo também da própria natureza. Aí quando dá um desastre, a gente culpa
cara lá de cima, sendo que a gente quer ocupar, de culpar o cara lá de cima, é uma disputa tipo, né? Cada um, mas a cultura guarani, ela vem, como sempre, né, da essência, fazendo essa proteção. De muito tempo já a gente já vem lutando para que tenha um território mais protegido. E essa luta não é de ontem, né? Já de 1500 para cá, né? Já vem essa luta aí. Há muito tempo. Deve ser difícil, daí todas as demandas devem acabar sendo atendidas daí no caso. Então, você se importaria responder outra pergunta para a gente, Sérgio? Quais seriam as perspectivas das comunidades indígenas para trabalhos e educação no futuro? Bom, claro que hoje a gente precisa realmente, né, de um recurso, né, independente, né, se é uma aldeia ou um assentamento. Acho que o recurso em si é bem-vindo para a comunidade. Claro que futuramente a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que hoje a gente vive de uma forma diferente, mas na outra geração pode ser outro tipo, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente é só uma ponte, né, para esses futuros que estão vindo aí. Por isso que é importante a gente conversar, dialogar com as crianças, né, de estar estudando, conhecendo as normas das leis, né, do sistema todo, que é o sistema social, como é que funciona, qual é o pensamento de cada um, enfim, para que futuramente ela também entenda, para não chegar a esse ponto que a gente está chegando agora. Então, acho que futuramente vai existir, né, alguns empregos, né, nas aldeias, porque uma aldeia está dentro de uma cidade, então a gente está vulnerável a tudo. Então, como sempre colocam, a gente está lutando para que a gente preserve a natureza, não para destruir, mas é para preservar. Então, basicamente isso, né? Eles acham que a gente vai estar pedindo um determinado espaço para fazer mudar realmente o espaço, mas não é isso. Não quer fazer isso. Isso tem também um pensamento nisso tudo. Então, os dois têm lá em cima, Amazonas, né, que tem uma baita de área, né, demarcada, mais distante, e nunca foi destruída. As terras são preservadas, a gente só viu o necessário para manter frente à cultura, os alimentos tradicionais, tudo. Então, claro que se tivesse um espaço maior, a gente não dependeria também desse recurso, né? Mas como é um espaço menor, a gente acaba também dependendo, né, desses recursos que é de fora. Inclusive, uma delas é a escola. Então, tem que ter um professor, tem que ter uma merendeira, tem que ter um agente de saúde, tem que trabalhar na segurança e tudo mais. Mas isso tudo não deixa de ser indígena. Hoje a gente ouve bastante esse tipo aí, né? Ao mesmo tempo eles querem que a gente se inclua como sociedade brasileira, né? De conviver com todo tempo, igual todo mundo. Né? Mas quando a gente tem, a maioria tem carro, tem celular, questionam também, tá, mas por que indígena usa celular, por que indígena tem carro? Que o indígena não volta a ser indígena, né? Sendo que eles mesmos falam para a gente ser incluído na sociedade. Tem um cara aqui, né, que um deputado aqui da Ilha sempre fala isso. A gente quer o indígena como todo. Né? Ele fala assim, não, tudo bem? Ele fala assim, ó, então a gente quer isso, quer aquilo, tá, mas quando a gente vai lá e fala assim, mas o indígena você tem que viver como indígena. Tem um sentido isso tudo. Então é por isso que a briga agora está aqui demais que as terras indígenas estão. Só que, por outro lado, eles criaram essa PL, existe a PEC, né, que está sendo criada de novo, né, outros meios aí para não ser reconhecida. Então, muita coisa está acontecendo.
Realmente acreditamos que a questão da educação deveria ser trabalhada com muita mais atenção. Principalmente, como dito, a educação é para todos, mas nem todos recebem a educação necessária, tanto dentro quanto fora das comunidades indígenas. Tem gente que poderia ter mais educação, às vezes por isso temos pessoas passando fome, por causa que não tiveram uma educação muito adequada. E para terminar, Sérgio, você poderia me responder quais são os estereótipos e também os preconceitos que você gostaria de desmentir, que as pessoas falam muito sobre a comunidade indígena? Olha, sinceramente eu gostaria que né, não só como pessoa, mas como sociedade, reconhecer isso como um todo. Né? Cada um tem o seu direito de como viver, de ter algo, né? Independente se é indígena ou não. A gente é considerado como povo, mas ao mesmo tempo é considerado como cidadão, né? E também como um cidadão brasileiro como um todo, né? Mas infelizmente existe essa classificação, né, de minoridade para alto, né? Então a gente é esquecido nesse sentido aí. Então a gente gostaria muito, né, que respeitasse a nossa existência, né? E ver como um todo. Né? Eu acho que, assim como vejo vocês, tem todo o direito também de aprender, enfim, é a mesma coisa que a gente quer realmente. Né? Então, mas infelizmente não é isso que está acontecendo. Claro, agora aos poucos a gente está começando a entender e também eles entendem, mas como a gente sempre costuma dizer, né, o Guru é tão cabeça dura que é difícil, né, de mudar, né, porque muita gente vai na onda do outro. Acho que até a opinião do outro é mais viável, né? Aí vai tudo atrás. Aí quando um cai, todo mundo cai. Essa a fala, né, que eu sempre gosto de dizer, né, que reconhecer como indígena, né, e respeito, na verdade, né, como cidadão. É interessante que nesse momento a maior luta é por respeito, né? É fundamental que numa sociedade os seus povos sejam respeitados. E com respeito, as leis precisam ser postas em prática. E esses povos precisam ter a devida dignidade que merecem. Para encerrar esse vídeo, devo agradecer a presença do Sérgio por disponibilizar o seu tempo para nos dar um pouquinho do vasto conhecimento que ele possui, das vivências na sua aldeia e do que a aldeia passa no seu dia a dia. Agradecemos também a Sofia, a Clara, a Caroline e ao Otávio, participantes deste grupo, que auxiliaram direta e indiretamente em toda a entrevista e também em outras áreas deste projeto que visa divulgar a aldeia Tarumã para o mundo, para que ela possa sobressair das dificuldades e que a justiça chegue até ela. Não, eu que agradeço, senhor, mais uma vez por ter essa oportunidade de estar trazendo, né, por um pouco da cultura em si, claro que precisa muita coisa parecida de ser entendido, mas isso é um dos momentos, né, que a gente coloca, né, claro que futuramente a gente vai ter muita coisa, mas isso é uma dos primeiros, né, que está tendo. Então, eu agradeço, né, por a gente estar compartilhando esse momento aí. Eu espero que daqui para frente não seja como a gente está vivendo hoje, que uma sociedade tenha seu entendimento, que tenha conhecimento. Enfim, é o que a gente sempre espera, né? Claro, né? E a comunidade em si, ela está sempre aberta, né? Basta reconhecer, ela está aí. A gente tem endereço, a gente tem contato, então acho que só precisa conhecer realmente, né,
para entender o que está acontecendo. Da mesma forma, a gente procura entender também, né, de uma sociedade não indígena. Então, a gente está mais atualizado do que os que estão de fora. A gente sabe o que estão pensando, o que estão querendo fazer já. Então, é assim que a cultura, a Guarani, ela entende. E a gente vê como todo, né? Todo ser humano é a mesma coisa. Agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final. Um grande abraço. Esse vídeo fica por aqui. E em breve, talvez, traremos mais vídeos como este para que você aprenda um pouquinho mais sobre o mundo ao seu redor e como as engrenagens funcionam. O que acontece quando a justiça não chega a determinados locais e como a gente pode fazer para que essa justiça chegue. A história cria muitas mazelas sociais, mas somos nós, os dotados de destruição dessas mazelas, para construir um mundo melhor.